pessoal, tudo bem? Hoje nós temos resenha de um livro maravilhoso que chama Água Pés, da escritora Jhumpa Lahiri. E eu já falei de outro livro dessa escritora lá num vídeo, lá no Brabologia, que é outro canal que eu participo, né? E essa escritora, Jhumpa, ela tem uma tendência de retratar imigrantes, de retratar pessoas indianas, pessoas da Índia, que mudam de país, né? E inclusive o outro livro dela que eu indiquei, o Chará, tem isso muito forte. Este, basicamente, que chama Água Pés, ele se passa, em sua maioria, eu não diria maioria, mas ele se passa uma boa parte ainda na Índia, em Calcutá. Na verdade, numa cidade em Calcutá, num lugar em Calcutá, que é um bairro muito pobre e que dois rios acabam, durante muito tempo, virando a mesma coisa, né? E enchendo, né? Tendo uma enchente e tudo mais. É um lugar muito pobre e é um livro, gente, que fala sobre as contradições da vida. E é excepcional. Basicamente, a gente tem ali uma família, mas principalmente dois irmãos, um que é mais doidão e o outro que é muito centrado, estudioso e tudo mais. Por que eu disse que é um livro que fala sobre contradições? Porque além da contradição dos dois irmãos, que são diferentes, também tem a contradição da própria cidade, do próprio local, que do lado da enchente, tem um clube para ricos com grama feita e que os irmãos tentam uma hora entrar para jogar, né, acho que é golfe, jogar alguma coisa e a polícia acaba pegando eles e batendo nos dois. Então, assim, a gente tem uma série de contradições, o livro inteiro. E com personagem, gente, é um personagem mais cheio de detalhes que o outro. E a gente começa desde os irmãos da infância até a velhice, né? Então a gente acompanha uma boa parte. E a Jhumpa, gente, eu já li mais do que um livro dela, ela tem uma mania que é maravilhosa e que eu nunca vi ninguém fazendo tão bem quanto, né? Talvez o Milan Kundera tenha uma leve semelhança, né? Ou ela tem uma semelhança com o Milan Kundera, ou o Milan Kundera com ela, enfim, que é a coisa de assim, vamos narrar o que está acontecendo num narrador onisciente, que sabe de tudo, mas vamos misturar na mesma frase, na mesma página, no mesmo parágrafo às vezes, o pensamento de um com o pensamento do outro e o que está acontecendo na realidade de uma maneira que não fique confuso. Fala sério, né? É um negócio assim que eu não sei nem explicar como ela consegue fazer. Eu sei que é tanta informação, é tanto detalhe, e não se preocupem, não é um livro maçante por tanto detalhe, muito pelo contrário. Mas parece que você conhece, assim, eu terminei o livro achando que aquela família realmente existiu e que eu conhecia tudo, sabe? Eles eram eu mesma, eu era eles, sei lá. Uma coisa muito maluca, porque é tanta coisa que você consegue acompanhar os altos e baixos de cada um, o que eles estão sentindo, o que eles estão falando, o que está acontecendo, o que está passando, o que não está passando, o que eles queriam, o que eles não queriam. É louco. E basicamente, né, esses irmãos que cresceram juntos, mesmo sendo tão diferentes, eles acabam tendo uma vida bem diferente e se distanciarem na faculdade, né? Porque um dos irmãos, ele acaba, e gente, me perdoem, eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, mas como são nomes indianos, eu morro de medo de falar um nome extremamente errado. E aí um dos irmãos acaba, na faculdade, adentrando num movimento político que é muito conhecido na Índia e que é conhecido por ter práticas de guerrilha para conseguir os direitos ali iguais para todo mundo, né? É um movimento tanto quanto comunista. Inclusive, eles seguem ideias do Mao Tse Tung e assim vai. Mao Tse Tung. E basicamente, ele acaba entrando nisso, ele até uma época vai viver com camponeses e percebe como que é diferente, como que é discrepante a relação política do pobre com o rico e como que funciona na Índia, que é, né, ainda mais complicado. Então ele acaba se envolvendo com essas práticas de guerrilha e acaba, né, sendo um procurado aí político, né? Um refugiado político. Fica muito complicado a vida dele. E eu não vou tentar não contar o que acontece, mas apesar de que eu acho que esse é o motim da história, né? Acho que esse é o início da história em si. E basicamente o irmão vai para os Estados Unidos, que ele ganha uma bolsa, então ele vai estudar nos Estados Unidos. E apesar dele não ser igual ao irmão em questões políticas, em relações de lutas e escolhas, ele de certa maneira renega a própria cultura, uma vez que ele não quer casar com alguém que a família escolha, uma vez que ele vai para outro país, que é os Estados Unidos. Então, no final das contas, ele também tem, de certa maneira,
sabe, um distanciamento ali do que as pessoas consideram como certo, né? Não tô falando que um é certo e outro é errado, mas assim, ele também tem esse distanciamento, assim como o irmão. E a gente vai acompanhando essa relação. O irmão político e tudo mais acaba se casando com uma mulher e ela fica grávida dele. E a gente tem depois o retorno do irmão que estava nos Estados Unidos, que ele tem que voltar e tem que fazer umas paradas muito doidas. Não vou falar, vou tentar. Spoiler é difícil, não dá, gente. Se eu soubesse aqui, é difícil, não dá. E basicamente a gente vai acompanhando essas relações e vai acompanhando esses irmãos, essa cultura, essa diferença de cultura e, como eu disse, né, essas discrepâncias sociais, psicológicas que tá nos personagens, que tá na cidade, que acontece, que tá na narrativa, que tá em tudo. É um livro sobre as diferenças e como a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo na nossa vida e como é difícil, né, sobreviver a esse mundão aí que tem muita coisa, né, diferente de um pro outro. Básica de um ser humano para outro ser humano, né? É muito louco, é um livro incrível da Jumpa. Eu indico tanto o Água Pés quanto o Xará, que eu vou deixar o vídeo que eu indiquei ele aqui pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem aí embaixo se vocês já leram este livro, se já leram algum da Jumpa, ou se tem algum parecido pra me indicar, ou até outro que não seja parecido at all, tá? Pra gente conversar. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima, tchau!